Olá, boa tarde, galerinha. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos improvisando de última hora. A nossa live de hoje é uma live muito importante, principalmente para nossa comunidade, a comunidade das pessoas com doenças raras. E aí, a nossa live estava toda certinha para acontecer no YouTube, no canal Muito Além da Taxia, que é assim o nosso ponto de encontro. Mas quis o sistema tecnológico que não desse certo, algum probleminha no meu microfone estava acontecendo lá. Então, nós temos opções, encaminhamos aqui para a página Irene Pianissola. O importante é que nós não deixemos passar em branco o dia de hoje. Qual o dia de hoje? Dia 1º de fevereiro, onde nós damos aí abertura inicial ao mês mundial das doenças raras. É de suma importância que a gente, desde agora, já comece a levantar a nossa bandeira. O que eu estou aqui, Irene Pianissola, convidando vocês é que vocês abracem a nossa causa, nos empreste a tua voz, para que nós possamos ter um país com uma postura rara. Daqui a pouco nós teremos aqui alguns convidados aonde nós bateremos um papo sobre esse assunto, doenças raras. Então eu te convido, se você não tem muita ideia de como se caracteriza uma doença rara, quando uma doença é considerada rara, o que precisa acontecer para isso, né, se definir como doença rara, fique aqui conosco e com os nossos convidados, porque nós vamos falar sobre esses assuntos. Convidando a partir de agora algumas pessoas que vão estar conosco. Deixa eu mandar o convite aqui. Boa tarde, Rodrigo Mancil. Boa tarde, Continuar convidando. parabéns pela iniciativa de falar sobre esse assunto tão necessário e tão desconhecido pelas pessoas. Nem mesmo os profissionais sabem exatamente. Oi, Camila! Oi, querida, tudo bem? Boa tarde, Camila. Oi, Irene, boa tarde. Oi, moço da cama. Que Ô, lindo! É, Te pegamos aí, hein? Então, olha só. Nós estamos aqui. Não tem problema. Isso acontece nas melhores famílias. com certeza. Tardezinha, Curitiba, fresquinho, cama é a melhor solução. Mas então, E eu, nós hoje vamos... fui na fisioterapia na fono, então estou cansado. Ah, fica à vontade. Como nós estávamos falando, hoje nós damos abertura aí à nossa luta pelas doenças raras. E nós temos aqui alguns convidados, como Camila Tapia, Rodrigo Mancil e o nosso representante da Ataxia, que na verdade somos eu, Rodrigo, Camila e também o Lindo. Mas nós vamos aqui nos apresentar cada um, colocar um pouquinho. Vamos começar como seria mesmo lá no Instagram, na nossa mesa redonda. Eu vou pedir que a Camila Tapia se apresente e também fale para nós um pouquinho de como se caracteriza uma doença rara. Fique à vontade, Camila. Vamos lá. Obrigada pelo convite. A gente vem há tempos, né, conversando. Vamos marcar um dia, e nunca dá certo.
Deu. Estou muito feliz de estar aqui. Rodrigo mora no coração, ele sabe. Enfim, amo todos vocês. Vamos lá, eu tenho 38 anos, eu tenho ataxia. Meus tipos de ataxia, tem ataxia de Friedreich. Eu sou diagnosticada há 13 anos, então eu tenho sintomas já há um pouquinho mais, eu tenho mais ou menos há 15 para 16 anos, diagnóstico há 13. A ataxia de Friedreich, ela não foge muito das ataxias comuns, que são ataxia espinocerebelar. A Friedreich, ela não é uma ataxia espinocerebelar, porque ela não tem atrofia cerebelar na maioria dos casos. Ela é uma ataxia com início mitocondrial, então ela é na célula. Ela tem uma parte genética um pouquinho diferente, mas se a gente parar e olhar o contexto, todas as ataxias, elas são muito similares. Elas têm uma pega ali, outra pega aqui, mas no geral nós somos todos iguais. Hoje, dia 1º de fevereiro, a gente dá início ao mês da conscientização pelas doenças raras. A ataxia, ela é uma das doenças raras. Então, por isso que é tão importante para que nesse mês todo mundo que tiver uma doença rara, e eu acho que nosso público aqui é mais voltado para ataxia, para que todo mundo faça pelo menos um post no mês falando sobre uma doença rara. Compartilhem de alguém. Existem ONGs, instituições. Meu vizinho adora testar a moto. Não sei se atrapalha aí. Então, assim, existem várias ONGs, várias instituições que estão com foco hoje, a partir de hoje até o dia 28, para falar de doença rara, do quão importante é isso, do como as pessoas não sabem o que é uma doença rara. Eu vou trazer para vocês assim alguns números muito rápido. Camila, eu posso te pedir um favorzinho? Pode. Lindo, eu vou te pedir um favor. Vai em cima aí, aperta o X, porque o meu neurologista, doutor Fernando Cabral, ele quer participar e ele vai participar entre uma consulta e outra. Aperta o X e depois eu te chamo novamente, Lindon, por favor. Beleza. Tá? Beleza. Aí, Camila, você espera um pouquinho, porque a folga do doutor Fernando é agora. Eu vou chamar ele para entrar na live. Aí, daqui a pouco, a Camila Tapia continua. Porque foi combinado com ele que ele entraria, faria a participação dele e voltaria para as consultas. Boa tarde, doutor Fernando. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Prazer. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Eu expliquei aqui para o pessoal que você faria a sua participação porque você está em atendimento. Então, você traria aí a sua palavra para depois a gente continuar aqui a live. Fique à vontade. Pode se apresentar. Se existe ainda alguém que me acompanha e não te conhece, por favor, se apresente. Tá, eu vou participar breve aqui com vocês, porque os pacientes estão até aguardando ali, tá? Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu sou Fernando Bermudes, eu sou médico neurologista. Eu conheço a Irene desde 2017, se não me engano, né? Acho que é isso. E essa live é bem interessante, por conta de doenças raras, né? A medicina tem muitas doenças raras em todas as especialidades da neurologia, da medicina, né? E a neurologia é uma das especialidades que mais tem doença rara. Tem muita doença rara com manifestação neurológica.
E essa conscientização de vocês é extremamente importante, tá? Não só para trazer a questão da doença rara, como para as pessoas se sentirem mais acolhidas, que tem muita pessoa com doença rara, apesar cada doença tem a sua realidade, mas são muitas pessoas com cada doença rara. Então, somando, são muitas doenças, são muitas pessoas. E essas pessoas se sentem excluídas da sociedade, né? A gente tem que trazer conscientização, um acolhimento e as pessoas terem mais conscientização do que é a doença, de como se comportar, do que se espera da doença, de cada doença, lógico que uma é diferente da outra, né? Então, essa live tem essa grande importância. E eu parabenizo vocês pela iniciativa. E nós agradecemos aí a sua atenção de tirar esse tempinho. Com certeza você pode atender seus pacientes antes que eles venham aqui nos arrancar a cabeça. Arrancar o pescoço. Vai arrancar o nosso pescoço, porque se eu estivesse lá, eu também arrancaria o de alguém. Mas muito obrigada, e nós contamos com você sempre, durante todo esse processo. Você é, assim, o meu anjo, o meu braço direito, todo mundo que me acompanha sabe disso. E o convite que nós estamos aqui para fazer é que nós tenhamos um país com postura rara. E a sua postura, para mim, é uma postura rara. Muito obrigada, doutor Fernando. Obrigado, gente. Vou me despedindo. Eu desejo uma excelente live. Depois eu vejo com mais detalhes, tá bom? Só apertar o parabéns. Vamos conscientizar. Vamos lá. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Então, agora a Camila pode continuar, né? Depois a gente chama o Lindo na hora que ele for participar. Tá? Que eu tava falando, já me perdi. Acho que eu tava falando sobre. Você tava dando início. Eu ia começar, né? Isso. Então vamos lá. Pegando um pouquinho. Oi? Desculpa, pode continuar. Pegando o gancho do doutor Fernando, é mais ou menos o que ele disse. São poucos pacientes, eles são raros, mas se a gente juntar todas as patologias, a gente tem um número muito grande de pessoas, né? A gente está falando de um universo no Brasil que varia de 13 a 15 milhões de pessoas. Então, você imagina que são 13 a 15 milhões de brasileiros que sofrem com algum tipo de síndrome, de doença, de mutação rara. Então, é muita gente, é uma parcela muito grande, é uma parcela muito significativa. Aí vocês me perguntam, como que eu sei que uma doença ela é rara? É simples. Você imagina um grupo com 100 mil pessoas. 100 mil pessoas aleatórias. Se dentro desse grupo tiver até 65 pessoas com esse mesmo tipo de doença, essa doença ela é considerada rara. Se tiver 66, ela não é mais rara. Então, aí, continuando, algumas curiosidades sobre doença rara que pouca gente sabe, que pouca gente fala. 80% dessas doenças, elas são genéticas. E como o doutor Fernando disse, a grande maioria é neurológica. Ela tem um comprometimento neurológico. Claro, o cérebro manda em tudo, né? Então, a maioria das doenças raras, elas são genéticas, 80% genética, e a maioria é comprometimento a partir do cérebro neurológico. 75% são de doenças que afetam crianças. Então, a gente é muito preocupante, porque elas são doenças que geralmente nascem com essas crianças, e aí elas têm uma evolução muito rápida, e a medicina, os tratamentos, a ciência
não acompanha a evolução de muitas dessas doenças. E 30% dessas crianças que têm uma doença rara não chegam a completar 5 anos de vida. Então, assim, aí tem muita doença rara que ela é tratável, que ela é controlável. E é por isso da importância do teste do pezinho ampliado. É uma briga, é uma luta. A gente, que eu digo, as pessoas que militam em causa de doenças raras, já conseguimos muito do que era, mas infelizmente nem todos os estados estão cumprindo a lei, que é a ampliação do teste. Nem todos os municípios estão fazendo isso pelo SUS. E aí a gente continua a ter crianças nascendo, não recebendo o tratamento certo para aquela doença. E aí a gente vai ter criança sequelada, criança que infelizmente vai virar óbito, por conta dessa falta de atenção, de cuidado, num detalhe muito simples, que é o diagnóstico precoce. Para a ataxia, para nós, o teste do pezinho não iria influenciar. Porque a gente está falando de ataxia, que é uma doença hereditária, mas que ela não tem um tratamento, ela não tem um controle. Então, para a gente saber da ataxia com um diagnóstico precoce, não interfere muito, mas não é o caso de muitas doenças raras. Vamos voltar um pouquinho para deixar o povo falar, né? Eu só queria falar um pouquinho de ataxia. Já tem estudos que falam que existem mais de 80 tipos catalogados de ataxia. Isso acontece porque está entrando cada vez mais. Graças a Deus, as pessoas, né, os mentes brilhantes, eles estão estudando mais sobre o universo da ataxia. Isso para a gente é muito bom, muito, porque existem, a minha comunidade, aí eu vou falar de ataxia de Federation, não Brasil, mas mundial, ela é uma comunidade muito forte e um exemplo a ser seguido por todas as ataxias. Então, eles conseguiram, isso é mais Estados Unidos, americana é meio porreta para isso. Então, eles conseguiram formar uma associação, que é a FARA, desculpa, que a FARA é muito forte, então eles estão conseguindo mapear os pacientes e trazer estudo clínico. O Brasil está participando por meio da ABAI, que é a Associação Brasileira de Ataxias. Não tenho problema nenhum em falar da ABAI. Não tenho problema. Eu acho, inclusive, que todo mundo que tem ataxia tem que se cadastrar na ABAI. Eu fui presidente da ABAI, hoje não sou mais. Hoje tem outra diretoria, mas o trabalho da associação continua, assim como tem também a PAD, que eu acho que são duas associações que as pessoas com ataxia têm que apoiar. A gente tem que apoiar, independente de gostar de A ou B. É pela causa. A gente tem que se unir e o brasileiro não é unido. Camila, a ataxia é uma doença rara? Não. A ataxia é uma doença ultra rara. Vamos lá, por que nós somos ultra raros? Eu não tenho dado, não existe um dado de todas as ataxias, mas eu vou pegar a DMJ
e ataxia de Friedreich, que é as que têm maior incidência. Na ataxia de Friedreich, por exemplo, naquele grupo de 100 mil habitantes, 2 ou 3 têm ataxia de Friedreich. Não 65, é 2 ou 3. Para a DMJ é de 1 a 2. Então, assim, é ultra rara, é muito difícil. Então, eu entendo vocês e sinto na pele quando vocês falam, ninguém pensa na gente, estamos abandonados, tal. Não é, gente, é muito difícil. São poucas pessoas. A medicina ainda não chegou a esse ponto, mas a terapia gênica está chegando e é ela que vai salvar a gente. Obrigada, falei, né? Agora eu vou deixar vocês falarem. Mas fica aí que ainda tem mais rodízio pra gente. Agora o Lindo, ele trouxe pra gente como e quando nasceu esse mês da doença rara, como e quando foi definido que o último dia de fevereiro seria o dia de colocar aí em evidência a doença rara. Lindo. Pode Boa se tarde, apresentar primeiro, fique à vontade, pode respirar, se apresentar, falar que você é de Curitiba, que eu tenho certeza que você vai ficar jogando isso na nossa cara. Que é um lugar maravilhoso para morar. Eu tenho ataxia, eu tenho 48 anos, me chamo Lyndon Johnson, Rudolph, é alemão com americano. Tenho 48 anos, faço esse mês, dia 25, 49 anos, não esqueçam. Prazer em conhecer você, Camila. Você tem conhece muito conhecimento nas coisas. Obrigada. Gostei muito de ter escutado você falar. Há 9 anos eu tenho ataxia, SCA3, Machado de Joseph. Vem da minha avó, vem da minha mãe, e eu peguei também. E eu digo assim que esse fardo somos para nós somos mais fortes para carregá-lo. Não adiantava dar para minha irmã, para minha outra irmã, para meu irmão, que eles não iam conseguir carregar esse fardo que a gente tem que carregar. E a ataxia comemorada no dia 28 de fevereiro, essa data foi posta em 2008 e mundialmente a doença rasa para conscientizar as pessoas e conscientizar os atendentes da saúde. Eu acho que seria só isso que eu tenho para dizer. É minha primeira live que estou participando e com a ataxia, então um pouquinho nervoso, um pouquinho... Fica tranquilo, lindo. Nós estamos em casa, estamos em família. A gente te entende e parabéns, foi perfeito. Você começou com o pé direito. Isso aí. Muito obrigado. O que nós trazemos de informação importante com esse do Lindo é que nem sempre existiu esse dia. Esse dia, na verdade, é 28 ou 29, porque é o último dia do mês de fevereiro. Então, como nós temos o ano bissexto, e o dia 29 é raro, de 4 em 4 anos, então, quando tem o ano bissexto, dia 29, então o dia da doença rara é o último dia vigente do mês de fevereiro naquele determinado ano. E nós estamos aqui. O dia mesmo é o 29. Por ter essa simbologia de ser um ano raro, por não terem todos os anos. Nos anos que não temos o 29, a gente dá um jeitinho e comemora no 28.
Sacanagem seria comemorar de 4 em 4 anos, né? Pois é, né? Mas o importante aqui é que nós queremos dizer que tudo, toda a conquista que nós temos, que qualquer pessoa tem, precisou da luta de alguém. Então, se hoje nós temos esse dia, se nós temos esse mês, com certeza isso custou muito suor de alguém. Por isso, nós, nessa nova geração, precisamos agarrar essa oportunidade e valorizar muito essa oportunidade. Quem ainda tem voz, quem não tem, com gesto, de alguma maneira, nós precisamos aproveitar isso. Agora, eu gostaria de convidar o jornalista, psicólogo, atáxico, Rodrigo Mancil, para falar um pouquinho para a gente a respeito da sua visão desse mês de fevereiro e da importância para nós aí dessa luta e de unirmos força. Porque quando a Camila diz assim, brasileiro não é unido, quem é o brasileiro? O brasileiro sou eu, o brasileiro é você. Então, quando nós dizemos brasileiro não é unido, nós não somos unidos. Então, essa diferença precisa começar por mim e por você. Cada um precisa ser a diferença. É por isso que o meu convite é: tenha uma postura rara. E aí começa comigo, ensinando para os meus filhos, passando para a minha geração. Rodrigo. Boa tarde a todos. Queria destacar que o lindo é realmente muito lindo, mas não tão lindo quanto eu. Uma brincadeira. Minha esposa que acha. Contrai um pouco de ataxia. Claro. A gente tem que ter um bom humor, a gente tem que rir, a gente tem que fazer coisas que a gente gosta. Quando você vai a um profissional de saúde, um psicólogo, por exemplo, te pergunta: o que você gosta? É cantar? É fazer trabalho manual? É sair? Faz o que você gosta enquanto você pode. Isso vai influenciar muito na sua saúde emocional. Irene, obrigado pelo convite. Sempre. Camila, eu tenho uma coisa para contar sobre você, mas não vai te comprometer, tá? Fica tranquila. Em 2018, eu estive em Brasília. Eu moro em Goiânia, tenho 39 anos, eu descobri a ataxia cerebelar Machado Joseph num exame laboratorial genético que eu fiz no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, a 2h30 de Goiânia. A única pessoa que eu tinha contato foi a Camila, era a Camila. E a Camila me socorreu no momento do diagnóstico, que, na minha opinião, é um dos mais difíceis dessa batalha, desse longo caminho, dessa longa jornada, cheia de altos e baixos. Para alguns mais altos, para alguns mais baixos. A gente tenta manter a linha reta. Então, falei assim: Camila, por telefone, eu estou aqui hospedado, vou fazer o exame. O que eu ouvi aí? O que eu ouvi? Linha reta? Sabe quanto tempo que eu não sei o que é uma linha reta? Emocionalmente. Vamos dizer emocionalmente. Né? Nem emocionalmente a gente consegue essa linha reta. Ninguém, né? Nem quem não tem uma doença rara consegue uma linha reta, porque a vida dessa, a roda é gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está lá embaixo, né? Por aí vai. E a Camila teve um papel importante, e eu acho que eu nunca te agradeci como eu deveria te agradecer. Olha! Vou chorar, hein? Ela não me disse assim: olha, não vai ser nada, fica tranquilo. Ela não mentiu para mim. Ela me ouviu. E, às vezes, esse papel de amigólogo, de amigóloga, que a Irene fala, é o que a pessoa mais precisa. Porque você entra numa situação de embotamento. Embotamento é aquele movimento que a tartaruga faz de se esconder. Se esconder do mundo, se esconder da família, se esconder da sociedade. Eu não vou mais ao supermercado, eu não vou mais ao shopping, eu não tenho uma vida social. Conversar
ouvir. Se excluir, né? Exatamente. E, às vezes, ter respeito pelo outro que passa pela mesma situação. Será que o outro está bem para te ouvir? Se respeitar também. Isso é importante. Então, você mantém contato com outras pessoas, isso já está bom. O que você fez hoje? O que você almoçou hoje? Estava bom? Recebeu visita? Então, o não se isolar é muito importante. Eu separei aqui algumas dicas. São 48 páginas, são pouco, né? Dá pra... É muito rápido. Rapidinho. Então, quero agradecer a essas 23, 25, 30 pessoas que estão acompanhando, que são dos grupos, ou que estão nesse processo de descobrir o diagnóstico. O que você faz com isso? Descobriu que tem ataxia, ou que tem algum tipo de doença rara, esclerose, Parkinson, Alzheimer. Não sei se todas essas são raras, mas são neurológicas, são neurodegenerativas. Tenha paciência consigo mesmo. O tempo de aceitação é diferente para cada um. Verdade. Tenha paciência com você. Porque a primeira reação é o mecanismo de defesa do ego. O que é isso? Você quer se proteger. Aí você fica com raiva, você não aceita a doença, você entra em choque, você nega. Aí depois você tenta passar pelo processo de barganha. Não, mas se eu fizer uma promessa, eu vou ser curado. Não é bem assim. Não é bem assim. A fé é muito importante, ajuda, mas Deus não barganha assim para quem acredita em Deus ou para quem faz outro tipo de barganha. E essa tristeza, essa depressão, ela vai te acompanhar. Você tem que perceber, eu sempre gosto de falar isso, vou mostrar aqui. A doença rara é como um abraço pessoal, intransferível, é uma experiência única, só sua. As pessoas podem te ajudar, podem ter preocupação com você para você melhorar, mas é uma experiência intransferível. Esse abraço, ele chega devagarzinho, ele vai ficando mais apertado. A cada ano, você vai percebendo a perda de alguma função, uma inabilidade, a perda da autonomia. Esse abraço, ele vai continuar com você. Mas ele pode ser um abraço mais carinhoso, mais leve, a partir do momento em que você entra no processo de aceitação. Por isso é importante você tirar suas dúvidas sobre cada sintoma que você tem. A informação cura. A informação cura, liberta. Você saber o que está acontecendo com você é importante para você ter um conhecimento do porquê o seu corpo está reagindo de tal forma, por que aquilo está acontecendo, e para você explicar para alguém. Olha, eu tenho ataxia cerebelar, Machado Joseph, Friedrich. Aí a pessoa pergunta, isso é de comer ou de passar no cabelo? A pessoa não sabe. Nunca ouvi falar. Desse modelo. Então, você saber Nunca o que ouvi está falar. acontecendo com você, com o seu corpo, estar informado, as notícias das pesquisas, embora nós não tenhamos nenhuma pesquisa ainda que seja conclusiva, definitiva, mas nós estamos caminhando para ter esperança, nos alimenta todos os dias. Já pensou você receber essa notícia, talvez não da cura, mas do possível tratamento, de uma paralisação dos sintomas progressivos? Então isso é muito importante. Expresse seus sentimentos. Guardar para si não é saudável. Uma vez uma pessoa dessa live aqui, não vou dizer quem, mas eu estou olhando para ela agora, falou assim para mim, Rodrigo, às vezes eu entro no banho, ligo o chuveiro e choro. Choro, 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 choro. Acho que Dois. todo mundo, serve os quatro aqui. Acho que todo mundo faz isso. Eu choro com o chuveiro desligado, porque a água está muito cara aqui em Goiás. E vamos né? Vamos salvar o planeta. Então, conversar sobre isso, expressar suas emoções é muito importante. Se você ainda não aderiu a um tratamento, faça isso por você. Nós temos exemplos de pessoas que não se cuidam e a doença avança de uma maneira massacrante, mais rápida. Muito rápido. Muito rápido. De 6 meses para um ano, você percebe mudanças no seu organismo
chocantes, muito Demais, demais. não é verdade? Então eu diria o seguinte, procure o centro de saúde especializado, um atendimento global para você. Por exemplo, aqui em Goiás eu vou dizer que em Goiânia, capital, tem o CRER, Centro de Referência de Reabilitação Henrique Santilo, onde eu faço tratamento, estou acompanhado por fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e alguns outros profissionais que eu talvez tenha me esquecido, assistente social. Você conhece outras pessoas que têm a mesma situação que você? Você pode trocar informações. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando a cara, dando a voz para pessoas que necessitam. Bom, ninguém é de ferro. Se chorar, precisa chorar. Acho que faz parte do processo. E para terminar minha fala aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: não tenha vergonha, não tenha medo de buscar ajuda, tratamento. No campo da psicologia, no meu campo da área da saúde, isso é fundamental. A cabeça influencia muito nos sintomas. No dia que você está triste, recebeu uma notícia ruim, está chateado, você fala mais enrolado, você tem mais dificuldade de equilíbrio, você anda com dificuldade maior. Quando você está bem, você é expansivo, você fala, né? Nessa live, olha que legal. Tá todo mundo cheio de energia, né? Isso influencia bastante. Se você precisar tomar medicação psiquiátrica, isso não é coisa de gente fresca, de gente preguiçosa. Depressão não é coisa de gente fraca. Não. As pessoas pensavam assim, alguns anos atrás, algumas décadas Já atrás. era esse pensamento, né? Exatamente. Então, procure a ajuda de psicólogo, que não é um amigo que você vai conversar sobre, não é um amigo que tem a mesma doença, é uma pessoa que vai te escutar com o ouvido especializado, que vai identificar em você os gatilhos que desenvolvem situações negativas na sua vida. Embora nós tenhamos a noção de que essas doenças são crônicas, são para a vida toda, que não há tratamento específico, que não há cura, nós podemos ter uma qualidade de vida. É isso que nós sabemos até hoje. Então, eu, por exemplo, faço atendimento voluntário em algum dia da semana e converso com pessoas assim. E é muito positivo, porque você vomita esse movimento de tirar do internalizado e externalizar. Freud, o pai da psicanálise, eu sou da linha psicanalítica, que vê o fruto como processo histórico, a soma das experiências vividas, diz o seguinte: a cura é pelo verbo, a cura é pela fala. E você não é hoje o que você é tão somente. Você é o resultado de um processo. Você tem um passado, você tem uma história. E façam o tratamento, busquem a ajuda dos profissionais, porque isso vai melhorar muito sua qualidade de vida. Irene. Muito bom, Rodrigo, maravilhoso tudo isso que você falou. E nós estamos buscando a cada dia, né, ter esse lugar especial. Agora nós temos um novo grupo que se chama Proibido é Não Ser Feliz. E por que esse grupo vem com essa pegada, com esse nome? Apesar da gente, nós termos que nos respeitar, saber que cada dia é diferente, que hoje eu posso não estar tão bem como eu estava ontem, mas eu sempre trago a seguinte reflexão. Bora. Bora ser melhor que ontem. E eu tenho o seguinte pensamento. Um dia ruim, um dia que você está mal, não quer dizer que naquele dia você não vai ser melhor do que o outro. Nós precisamos aprender a viver as nossas emoções. Para quê? Para que eu possa deixar no passado o que me aconteceu no passado. Eu só vou conseguir viver um amanhã diferente se eu vivo na minha integridade o meu hoje.
Hoje eu tô bem, então eu vou extravasar. Não tô muito bem, então eu vou me recolher. Eu preciso me respeitar. Porque cada vez que nós vamos infringindo os nossos sentimentos, nós vamos acumulando expectativas que a gente não consegue deixar fluir com o passar do tempo. Então, eu quero ler aqui para vocês, a Camila Tapia caiu, vou tentar colocá-la de novo. Karine Isnardo, ela fez um texto lindo, maravilhoso. Karine, você que deve estar aí, eu já tentei te chamar e você não conseguiu entrar. Pois é, acontece nas melhores famílias. Eu me viu aqui, voltei. Já somos expert em queda mesmo, já caiu e já levantou. Que eu apanhei há um tempo atrás. Eu quero ler aqui um texto da Karine Isnardo. Karine Isnardo é nossa companheira de diagnóstico do Rio Grande do Sul. E ela deixou um texto que diz assim, ó. Não consigo mais ler nem escrever. Então a Irene vai ler por mim. Afinal, amiga é para essas coisas. E o texto dela diz: será que somos só isso? Será que somos só isso? Números? Me recuso a acreditar nisso, porque como pessoa com uma doença rara, eu sei que sou mais do que isso. Eu sou uma vida. Realmente somos poucos, mas estamos em busca de visibilidade. Queremos a cura, sim, mas queremos mais do que isso. Queremos nossa dignidade, ser visto por uma sociedade que insiste em nos botar em um canto e dizer: fica aí, excluído. Como se não fôssemos vidas com direitos e deveres como qualquer outro cidadão. Nesse mês que foi escolhido como o mês dos raros, temos que aproveitar que somos vistos por uma parcela dessa sociedade, ainda que seja pouca e não a ideal, e dizer da forma que conseguimos. Eu, no meu caso, não mais com a voz, que estamos aqui e que alguém precisa fazer algo por nós. Esse é o texto da Karine Isnardo, que diz assim, finaliza assim: nós somos raros, mas existimos. Muito bem. Eu queria parabenizar minha amiga Karine Isnardo, dizer para a Karine que desde quando eu a conheci, eu consigo ver o seu crescimento pessoal, o seu crescimento, seu amadurecimento em relação à aceitação dessa doença. E eu queria te parabenizar e queria te dizer que escrever é uma forma maravilhosa de fuga, pelo menos é o que tem salvo a minha vida. Eu só queria fazer uma observação, Karine, no que você diz aqui, que a sociedade tenta nos excluir e dizer para nós ficarmos aí. Eu quero dizer que eu acho que nós, é a minha opinião, tá, pessoal? Que nós tentamos nos excluir mais do que as outras pessoas. Eu estou falando isso como quem fica igual um peão pelo Brasil afora e quem nunca passou uma dificuldade sequer. As pessoas estão muito abertas a quem tem coragem de dizer, por favor e muito obrigada. Eu nunca me senti excluída em lugar nenhum que eu fui. Eu estou dizendo eu. Então, assim, nós nos excluímos. Então, quando nós não temos coragem de mostrar a nossa cara, o que nós não... Então, quando você diz aqui, ó,
Precisamos que alguém faça algo por nós. Ninguém vai levantar da cama e vai dizer, hoje eu vou lutar pelos raros. Não. Eles vão dar uma força, eles vão pegar na nossa mão. Mas a primeira a gritar tem que ser você. Se a sua voz é baixa, enrolada, alguém vai reproduzir e aí nós vamos fazer um volume alto. Mas ninguém vai fazer por você aquilo que você não fizer. Essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Eu estou prestes a ir para Portugal, vou com a cara e a coragem, com a minha bengala e com meu marido. Então, lá a gente vai viver uma experiência nova. Por quê? Gente, a ataxia de Machado-Joseph, a síndrome de Machado-Joseph vem de Portugal. No entanto, eu olho para Portugal e eu não vejo ninguém gritando lá. Eu não vejo as pessoas gritando lá, então teria que ser algo... Muitas pessoas que eu converso de Portugal me dizem assim, mas eu nunca ouvi falar nisso. Então, por quê? Porque ninguém vai fazer por nós aquilo que nós precisamos dar o primeiro grito. É um acolhimento. Eu quero dizer aqui também que eu também fui acolhida pela Camila quando eu descobri o meu diagnóstico em 2017. Nossa! Quando eu descobri o meu diagnóstico em 2017, eu fui buscar no Google, eu encontrei a ABAE. E na ABAE eu encontrei um número de telefone e quando eu, então, entrei em contato, foi a Camila que me acolheu com todo esse acolhimento de que não é o fim, de que, né, calma aí. Na verdade, eu já conhecia todos os passos da ataxia, mas eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Ataxia espinocerebelar, SCA3, síndrome de Machado-Joseph. Nunca. Então, a Camila me perguntou se eu queria fazer parte de um grupo. Entra eu num grupo. E todos os dias, pela manhã, eu tinha vontade de matar uma mulher que tinha lá. Porque ela sorria, ela cantava, ela aparecia toda. E eu falava, meu Deus do céu, que mulher é essa? Parece alguém que eu conheço, né? E aí, então, lindo, a minha cidade, a minha família é a única com Machado-Joseph. Eu peguei a minha irmã, que acabou de entrar na live, a Rosa, que era mês de férias dela, e falei, Rosa, topa fazer uma loucura comigo? Eu tava de afastamento, né? Falei, topa ir a Belo Horizonte comigo? Porque eu preciso conhecer uma louca que tem no meu grupo que fica rindo todo dia. E aí a Rosa, muita gratidão pela minha irmã por ter feito esse... Nossa, olha o recado que a minha irmã tá dando, que o teste de ataxia dela deu negativo. Parabéns. Parabéns, Olha. Nós estávamos esperando esse resultado. Apesar do meu coração já dizer isso, é realmente um alívio. Mas então eu fui, Lindon, de Nova Venécia a Belo Horizonte para conhecer alguém com ataxia que não fosse da minha família. E quando eu cheguei lá... Isso, né? Que ria todo dia. E quando eu cheguei lá, a Lili, lembra da Lili, Camila? Morava num... Esses lugares que as pessoas ficam, né? Não era um asilo, era coisa de uma mesmo. casa de acolhimento. Ela Isso. não era um asilo. Mas nessa casa de acolhimento era assim, tinha elevador, só tinha pai de deputado, de prefeito, essas coisas assim. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Aí a Lili pegou... Eu fui conhecer a Lili, eu falei, eu vim de lá porque eu tenho que descobrir qual é o mistério que tem em você, porque assim, eu sempre sorri e agora eu não tô conseguindo.
E uma frase de tudo que a Lili me falou, ela levou a gente para comer uma coxinha de frango com catupiry, né, minha irmã? Deliciosa. Mas de tudo que a Lili me falou, virou a chave. Eu saí de lá com outra cabeça quando a Lili disse para mim: Irene, é melhor andar com a cabeça do que andar com as pernas. Essa frase valeu 12 horas de viagem de ônibus para chegar e 12 horas para voltar. Porque essa frase virou a minha cabeça. Por quê? Eu sempre tive uma memória muito agitada, eu sempre fui uma pessoa hiperativa, nunca neguei isso para ninguém. E aí, quando eu voltei de viagem, gente, eu dava aula de manhã, meio-dia e de noite. Eu dava aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior. De repente, eu não dava para ninguém. Rodrigo, você já pensou isso? Eu não dava para ninguém mais. Então... Eu sou sexólogo também, você não dava o quê? Dava aula, eu não dava aula. Eu sabia que vinha, gente. Eu sabia que essa pimentadinha vinha. Eu uso muito isso aqui no consultório. Eu sou sexólogo e terapeuta de casais também. É uma das coisas que eu tenho. E eu ouço muito isso aqui no consultório. Ô, Rodrigo, eu não estou dando nada. Então é outra história. Entendi agora. Mas nesses dias aí, Rodrigo, não estava dando nem isso. Eu não estava dando nada mesmo. E aí eu vim para casa, voltei para casa e eu não podia chorar na frente dos meus filhos, na frente do meu marido. Eu era durona, né? Mas aí as madrugadas eu não conseguia dormir e ia pro sofá. E comecei a escrever. E terminava de escrever, colocava no Facebook. De repente as pessoas começaram a falar assim: nossa, Irene, que coisa linda! E aí acabou saindo a ideia de lançar o meu primeiro livro. Tanto que o meu primeiro livro, meu filho mais velho, ele disse assim: mãe, um dia ele estava saindo para a faculdade e eu tinha chamado o meu sobrinho para fazer essa arte aqui, que é a capa do meu livro. E o meu filho olhou para mim com a cara séria: mãe, você tem certeza que você vai fazer isso? Aí eu falei: tenho, meu filho, tenho certeza. Porque uma professora de matemática, que tinha acabado de sair da sala de aula, 4 meses, vem lançar um livro de poemas, ele ficou preocupado, né? Mas foi um divisor de águas para você. E acho que eu enxergo a Irene do antes e do hoje, e eu vejo que você é uma mulher muito melhor, mulher como pessoa. Você pegou o problema, você ressignificou ele e você transformou ele numa maneira positiva de enxergar a vida, de enfrentar a vida. E aí tem um comentário lá atrás que eu li do Daniel, na hora que estava falando do choro no banho, que aí ele fala assim: eu não choro mais. Agora eu só fico me perguntando a Deus por quê comigo. Cara, ele nunca vai descer para te responder por quê. Primeiro ponto, não adianta perguntar que... A sua voz sumiu, Camila. Desculpa. Não adianta perguntar para Deus porque ele não vem. Ele não vai te responder. Então, muda essa pergunta. Pergunte por que não comigo? Ou para que comigo? Exatamente. Pegue as suas habilidades, aquilo que cada um tem de bom, e externiza isso. Faça com que isso seja a sua motivação. Então, a Irene se encontrou
no poema, na comunicação com as pessoas. O Rodrigo está se encontrando muito bem como sexólogo. Eu sigo ele, eu dou altas risadas com as lives dele, tudo. É muito legal. Ele fala de uma maneira leve, de um assunto que às vezes é tabu, principalmente a sexualidade da pessoa com deficiência, da pessoa que tem ataxia. E só para terminar o gancho, esqueci o nome da mocinha que fez o poema. Mas aquele comentário assim, que a gente não sai, que a gente não se expõe, eu acho que ela não diz tanto das pessoas, mas sim dos locais. Eu acho que ela se refere à acessibilidade, à dificuldade de sair do portão de casa. Então, hoje eu sou cadeirante. Então, hoje já o andador, ele mais fica encostado porque eu não aguento mais andar. A progressão chegou nesse ponto. Então, sair na rua, quando eu era andante, dependia ou de auxílio ou de um andador, era quase impossível. As pessoas, por mais motivada, por mais que eu estivesse linda com a cara no sol, as pessoas olhavam. E não olhavam, muitas vezes olhavam com cara torta, tinha pessoas que olhavam com piedade, isso incomoda. Então, eu acho que é esse ponto que ela diz, não é que ela não queira se assumir, é que ela não encontra locais que estejam prontos para recebê-la de uma maneira igualitária, de uma maneira com que ela não se sinta diferente, de uma maneira com que as dificuldades dela não se sobressaiam de uma maneira muito forte. É muito difícil você andar cambaleando e as pessoas acham que você está bêbada. É por isso que eu adaptei a minha bengala. Hoje eu não posso sair sem ela. Mas eu adaptei a minha bengala muito antes de eu realmente precisar da minha bengala. Então, você usava a bengala mais para mostrar para os outros que você tinha algum problema. Com certeza. E realmente você precisar dele. E eu acho que é esse ponto que ela traz no texto dela. Dessa dificuldade das pessoas entenderem as nossas dificuldades. Entendeu? E aí a gente fala não só de ataxia, né? A gente pode jogar isso por um monte de coisas, né? E é isso. E quando eu falo... Fica à vontade, Rodrigo. Rápido. Vocês estão percebendo que eu tô com o cabelo bem mais curto, né? Tá ficando careca, né? Não, antes fosse. Eu tive uma queda e acho que dá para vocês verem os pontos aqui. Foram 3 pontos. Oh, meu Deus! E aí se formou um quadro. Eu moro sozinho, né? Moro com a minha cachorra. Cachorro também é considerado família hoje em dia. E eu machuquei, tive essa queda. A linha reta é difícil, né, Irene? Tive essa queda e se formou um coágulo aqui na minha cabeça. Eu fui ao médico, ele teve que fazer uma pequena cirurgia para fazer uma punção, anestesia local. Por isso eu estou diferente. Mas isso não me atrapalhou nesse processo de aceitação. E a prova é estar hoje aqui falando sobre. Porque eu fui jornalista de televisão por algum tempo, por muitos anos, e psicólogo desde 2010, mas eu não queria me expor. Hoje eu estou aqui falando como psicólogo,
e falando sobre uma experiência. Se a Camila tivesse se escondido, ela não teria me ajudado e não teria ajudado a Irene. Se o lindo não fosse tão lindo, a gente não teria uma visão tão bela da vida, né? E é isso. A gente cai, mas se levanta. Essa é a filosofia. Tá. Só uma colocação, Rodrigo. O que o meu neurologista me falou até hoje, que eu não esqueço. A gente não pode deixar de fazer as coisas. Faça no seu tempo, na sua velocidade. Porque eu sou muito agitado, eu gosto de fazer as coisas muito rápido. E ele falou assim, calma, lindo, faça as coisas, faça no teu tempo, nas suas limitações. E isso é verdade. A Karine, com certeza, estava colocando de uma dificuldade de acessibilidade. Mas o que eu estava dizendo é porque eu recebo muitas pessoas falando e muitas pessoas, elas acham que as pessoas não a aceitam, mas porque ela não se aceita. Enquanto você não se aceitar como deficiente que você você não vai olhar para ninguém e vai imaginar que ela está te aceitando. Então é isso que acontece com muitos dos meus colegas que a gente conversa aqui no nosso grupo de amigólogo. É isso. As pessoas falam assim, Irene, como você tem coragem de ir em tal lugar? Gente, entendo. Irene, como você tem coragem de receber Júlio César na sua casa? Entendo. Eu sou eu. Então, assim, cada um dá o que tem. O Júlio veio na minha casa. Júlio César, para quem não sabe, é o ex-presidente da APAD. É o segundo maior empresário do Rio Grande do Sul. Eu já fui à casa dele e ele veio na minha casa no último lançamento do meu livro. Foi muito bem recebido dentro das minhas condições. Eu também fui muito recebida na casa dele dentro das condições dele. E aí, cada um dá o que tem. Na casa dele, eu andei de iate. Na minha casa, ele tomou café no copo. Cada um dá o que tem. O que pode. Cada um dá o que pode. Então, a minha casa já recebeu pessoas com ataxia da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Já vieram na minha casa o casal Gilberto e Gorete, a minha amiga Lisiane Nunes, o nosso ex-presidente Júlio César. Eu já fui à casa de muitas pessoas também. E é isso aí. Inclusive, minha mãe tá te mandando um beijo, tá? Já fui na casa da Camila Tapia. Já estive, Rodrigo, na casa da Camila Tapia. Fui muito bem recebida pela Camila, pela mãe dela, pelo filho dela. No copo. Não mandou odiar. O importante, qual é o nosso lema, lindo? Proibido é? Não ser feliz. Proibido é não ser feliz, amiga. Então, assim, o recado do meu coração é isso, se aceite. Não espere o Brasil ser acessível para você viver, porque até lá você já vai ter morrido. E ponto final, é isso aí. Se você esperar o Brasil ser acessível para sua cadeira de roda, passar para você viver, você já vai ter morrido. Nós estamos na luta, estamos aqui pela luta, mas as coisas não param, a vida não para. Se você vê, o mês de janeiro do ano de 2020 já acabou. Graças a Deus, né? Já acabou. Cumprido. E vocês Então, sabem que assim, 2 de fevereiro é feriado nacional, né? como? Dia 10 de fevereiro é um novo feriado nacional. Porque era aniversário da minha mãe. O meu aniversário. Então, dia 25 é Vamos meu também. fazer uma big festa, uma big festa online. Vamos fazer sim, porque Porque a Helene vai vir para Curitiba, vai vir na minha casa e nós vamos para comemorar juntos. com certeza.
Pode A dizer uma luta coisa que eu começa acho aqui. importante? A luta começa aqui. Porque somos raros, sim. Mas somos seres humanos com direitos a seguir. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de ti. Pois nessa de sermos raros, raramente a nossa força dá conta disso sozinha. Estamos sempre a contar com a ajuda de alguém, seja bengala ou muleta, andador faz bem também. Mas o tempo vai passando, nos levando a enfrentar, a vencer nossos dragões, na cadeira então sentar. Com a voz baixa enrolada, estou aqui para dizer: eu sou raro, sim, senhor. Prazer em lhe conhecer. Minha força é limitada, por isso quero contar com a sua humanidade para nossa causa abraçar. Não queremos ser melhores, nem maiores. Fala aí, Rodrigo. Peraí, voltou. Aqui, apenas mostrar ao mundo o valor que o raro tem. Sem tentar, nós lutamos por direitos, sem tentarmos invadir o direito de alguém. Então, que fique aí essa mensagem que foi atrapalhada por uma ligação aqui no meio. Mas agora eu gostaria de fazer um momentinho que eu quero que vocês me ajudem numa coisinha. Eu recebo muitas perguntinhas meio loucas. E aí eu queria saber as opiniões de vocês. Uma dessas perguntas diz assim: como você consegue sorrir tendo ataxia? E aí eu quero o rodízio de resposta. Quem começa, Camila Tapia, Primeiras Mulheres. Como você consegue sorrir tendo ataxia? Primeiro que eu gastei muito tempo e dinheiro arrumando meus dentes, que eles ficarem retos. Brincadeira. Cara, é assim, por muito tempo eu chorei. Eu ainda choro. Mas é o que o Rodrigo falou numa das partes. Quanto mais você fica triste, não sorrir, não está de bem com a vida, não está numa energia legal, pior as coisas ficam. Então, a proporção dos seus problemas, eles vão aumentar. Sorrir parece bobo falar, mas o sorrir pode te curar. E eu sorrio muito pela minha filha, né? Meu pequenininho, assim, que muita gente conhece, que é o defensor da mãe com ataxia no mundo, é o Theo, assim. A Irene está passando o mesmo com o netinho. Então, assim, essa renovação de vida, a renovação da minha vida na vidinha dele que me faz sorrir e poder ter histórias para contar, de saber que em algum momento, com alguma palavra, com algum sorriso meu, eu afetei a vida de alguém positivamente. Só pegando o gancho, Camila, se você não se aceitar, como é que o teu filho vai crescer te aceitando? As pessoas me perguntam: Irene, você vai ter coragem de deixar o seu neto ir para Portugal? Gente, pensa o meu neto dizendo quando ele estiver entendendo: a minha avó foi para Portugal. Então, eu vou, com certeza, ter um peso maior na vida dele fazendo o que eu estou fazendo do que deixando de fazer o que eu faço para estar do lado dele.
Eu vivo de maneira que o Rodrigo hoje me mandou uma mensagem que mudou a minha vida. Aquela mensagem que você me mandou no Instagram, Rodrigo, não seja... que seus filhos não dependam de você. Eu viajo muito na minha casa, porque quando eu viajar de uma vez, as pessoas não vão sentir aquela falta. Aquela falta mesmo, porque a minha casa... O papel da mãe, o sentido da maternidade é não ser mais necessária para o filho. Aí você fez o seu papel. O filho vai para o mundo. O filho vai relembrando, valorizando você como mãe. O colo vai estar sempre aqui. Na minha casa acontece o contrário. É a mãe que vai para o mundo. Os filhos ficam, e a mãe vai pro mundo. Mas eu já deixei aqui raízes e base suficiente para eles seguirem. Então, a minha presença na minha casa não é necessária para que as coisas continuem caminhando. Entendeu? Lindo. Lindon, como que você consegue sorrir tendo ataxia? Bom, faz 8 anos que eu tenho ataxia já, né? E os últimos 5 anos eu comecei a aceitar, a me aceitar, que eu tinha um problema e que não ia se resolver, não tinha cura. Então, os últimos 5 anos comecei a sorrir. E eu sorri porque eu tenho 2 filhos. E se eles não ver o pai deles sorrindo, o que vai ser deles? Exatamente. Então eu rio das coisas, rio de tudo. Tudo para mim é uma palhaçada. Ontem até no grupo colocaram umas imagens lá de tombo lá, mas eu me parti da risada. Não, mas aquele vídeo não tem como não morrer de rir, né? Eu fiquei com dor de barriga de tanto rir. A minha filha foi no quarto e falou, tudo bem, pai? Eu falei, não, tudo bem, estou vendo uns vídeos aqui. Foi só você mesmo. Ai, Rodrigo. Pode fechar ali. Pode. Rodrigo, por que você ri da taxia? Só porque você tem essa cachorra linda? Quando você constitui uma família, pode ser uma família tradicional, pode ser 2 mulheres, 2 homens, pode ser um cachorro e uma pessoa e um gato. Hoje, a configuração de família é muito diferente de décadas atrás, que as famílias eram numerosas. Hoje você tem 1, 2 filhos. Ter um filho hoje que tem que fazer inglês, karatê, estudar numa escola boa, às vezes particular, fazer um curso de idioma, é tão caro, talvez essa grana que você investe, daria para você você cuidar de 3 há umas décadas atrás, porque as famílias eram numerosas, mas cada um trabalhava, contribuía com a despesa de casa e os maiores cuidavam dos menores. Mas essa não foi a pergunta. Tem uma frase que, nesse momento da minha vida, está fazendo muito sentido. Não é exatamente sorrir, mas eu acho que é sorrir para dentro. Ela diz o seguinte: quando você se preocupa, quando você se empenha em enxugar as lágrimas dos outros, você não tem tempo para chorar. Então, nesse momento da minha vida, eu estou em um processo de aceitação. Cada vez que você perde uma habilidade e fica dependente, é um processo único, diferente de aceitação. Então, assim, eu não aceitei que eu tive ataxia para sempre. Não. Cada momento, cada dificuldade, cada queda, passar da bengala para o andador, do andador para a cadeira, a gente sabe que é uma transformação. Mas eu vejo que esse sorriso eu quero falar de orgulho, de voluntariado primeiro. Eu hoje faço um voluntariado na clínica, aqui no atendimento das pessoas, e num lugar
onde eu ajudo a preparar marmitas uma vez por semana. Ficar em pé Legal. 1 hora e meia acaba comigo. Mas é a fome das pessoas que precisam que me faz aguentar isso. Às vezes é o filho da Camila, que depende dela, precisa dela, que faz ela andar. E assim, com todo o grupo, com todas as pessoas, quando você coloca uma necessidade, se uma mãe tem fobia de elevador, por exemplo, claustrofobia, e a filha dela está lá no último andar do prédio pedindo socorro, mãe é uma coisa instintiva, isso é visceral. A mãe sobe, nem que seja de escada, mas vai atrás do filho. Então tem algumas razões que a gente pode ter na vida que nos fazem lutar. E eu sorrio hoje porque eu sou uma pessoa melhor. A ataxia, a vida mostra pra gente que a gente não é importante nada, que a gente não é necessário nada, sabe? Qualquer pessoa pode substituir a gente num trabalho, numa função. Ah, mas você é insubstituível. Você tem a sua marca, a sua personalidade, mas você pode ser trocado por outra pessoa. E a ataxia, ela nos ensina a força, na palmatória, no chicote. E eu estou vivendo a experiência de ser uma pessoa mais humilde. Porque antes a minha vida era muito social, era muito cheia de eventos, de amigos e tudo. Hoje é diferente, eu vejo as coisas de um modo diferente. Muito além da Essa cara de rico que te condena. Não, desculpa. Eu tenho, mas eu nasci com cara de rico. Eu nasci bonito, não nasci bonito. Lindo! Isso. Gente, falando sobre mães, meu filho sai da escola e eu sou uma mãe que eu tenho que buscá-lo na escola. Muito obrigada pela Então, sua eu me participação. despeço. Obrigada pelo convite. Lindo! Achei lindo te conhecer. Não te conhecia pessoalmente, eu tinha te visto nos grupos. Vamos se aproximar mais. Rô, você mora no meu coração, sempre disse, escancaro para todo mundo. Irene, amiga que a taxia deu. Adoro Beijo. vocês, contem comigo para tudo. Tchau, gente. Obrigada, obrigada pela Se presença. quiser vir para Curitiba, ele ficar, tá? Enriqueceu o nosso momento aqui. Tchau. Tchau, gente. Então, Se vocês não se importarem, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui para compartilhar. E uma diz assim: primeiro eu vou dizer por que eu sorrio com a ataxia. Na verdade, eu não sorrio tendo ataxia. Eu só não deixei de sorrir. Quem me conhece sabe que eu sempre fui essa pessoa expansiva e a ataxia não conseguiu me levar isso. Graças a Deus. Tem uma outra pergunta que diz assim: como ficou a sua vida sexual após o diagnóstico? Quem quer começar respondendo? Eu posso começar respondendo. Foi o que eu respondi quando me perguntaram. No meu caso, a minha vida sexual após o diagnóstico ficou muito melhor. Por quê? Pensa numa professora de matemática que trabalhava 3 horários. Então, eu estava sempre tumultuada, cheia de provas, aquela coisa toda. E aí, com o passar do tempo, isso foi me desafogando. E como eu comecei a viajar muito, eu tinha que deixar a minha casa toda suprida, né? Então, a minha vida sexual começou a melhorar muito. Lindon, falou que ia perguntar isso para sua esposa, você perguntou para ela? Ó, tem mais gente aqui na live que a vida melhorou. A Virna, ó. Estamos mais descansadas, né, Virna? Fica à vontade. A minha vida, vou te falar, a minha vida continua a mesma, porque
ficou até melhor, porque eu viajava muito, porque trabalhava na Vivo, né? Trabalhei 15 anos na Vivo. Ah, é? E eu viajava muito pro interior do Paraná. Viajava, ficava uma semana, 2 semanas fora de casa, até cheguei a ficar um mês fora de casa. E, então, a minha vida melhorou porque eu fiquei mais em casa. Eu me aposentei e fiquei mais em casa. Sim. Então, não tinha o que fazer. Fazer amor, né? Poxa vida, cadê essa mulher pra te dar um soco agora? Vai fazer amor porque não tem nada pra fazer. Rodrigo, a sua experiência e o que você ouve nos consultórios é mais para melhor ou mais para pior? Eu não atendo nenhum caso de ataxia no consultório, só videochamada. Aliás, meus atendimentos são todos online, porque eu me permiti fazer isso. Eu me permiti fazer isso. A pandemia foi um tempo que nos ensinou muitas coisas e mudou muitos comportamentos. Não é necessário você gastar gasolina, gastar estacionamento e ir presencialmente. Muitas empresas hoje até mudaram o jeito de trabalhar, mas a gente está falando de sexualidade, de sexo. A minha realidade pessoal é diferente da de vocês, que têm um relacionamento estável, são casados, né? Existe uma dificuldade em relação às pessoas que são solteiras em assumir para o outro que não é deficiente que você tem algo diferente. No início você pode não comentar, ou você pode comentar, mas sabe que tem muita aceitação? Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso, mas não aquilo. Então, eu digo o seguinte, o ponto G da mulher e a parte mais orgasmática do homem estão no cérebro. É onde acontece tudo. O ato sexual, a cena, é uma atuação. São atores em papéis com corpos. Freud diz, né? Corpos epiléticos. A música da Rita Lee diz isso. Sexo é uma selva de epiléticos. Com aquelas reações, aquele prazer, aquele frisson. Eu digo que, para todos, de uma maneira geral, que a libido é uma pulsão de vida, é uma energia que não é só relacionada ao sexo, à atividade sexual, ao orgasmo. Você pode ter um prazer muito grande em costurar, em cuidar de... Você pode ter um prazer orgasmático comendo um prato que você gosta, um chocolate, assistindo a um filme no cinema que você esperou muito para estar em exibição, fazendo curso, estudando. Então, o que te dá prazer, no final das contas, não é só o sexo. O sexo um dia acaba. O nosso corpo, o nosso organismo, às vezes vai nos impedir de ter esse momento. Tem a andropausa, tem a menopausa, e são fases da vida. Quem pode fazer, faça. Tem que passar por cima dessa dificuldade de falar para o outro que é deficiente. Mas entre deficientes existe sexo, existem casais que não se separaram, com histórias belíssimas, que não se separaram depois que houve um acidente que deixou a pessoa paraplégica, que teve uma amputação. Então nós estamos falando de uma realidade muito maior, muito maior. E a libido é muito mais do que sexo. Quando você entende isso, você entende o prazer. Parabéns. Uma outra pergunta. O que mais te incomoda na ataxia? Essa pergunta é uma pergunta recorrente no meu direct. O que mais me incomoda na ataxia? E eu sempre respondo que o que mais me incomoda na ataxia é a hereditariedade. É saber que eu posso ter transmitido isso para quem não tem nada a ver com o rolê, que são os meus filhos. Então, isso é o que mais me incomoda aí nessa brincadeirinha da ataxia. Lindon? Uma das coisas que mais me incomoda na ataxia é achar... as pessoas são muito
muito preconceituosas, né? E temos que ser taxado 8 horas da manhã como bêbado. Isso é uma coisa que muito me incomoda na taxia. Porque por mais que eu tô com bengala, tudo, mas o cara acha que a gente tá bêbado. Vou na panificadora 8 horas da manhã buscar pão, o cara, porra, já tá cozido, já cedo, já falou, esse é dos bons, mas é dos meus. Então é uma coisa que muito me incomoda. Eu não sei por quê, porque eu, assim, eu sou meia lelé da cuca, então a opinião dos outros me incomoda tão pouco. Então eu não deixo muito me afetar nisso, não. Sabe por quê? Eu sempre me coloco na posição de outra pessoa. Já aconteceu comigo, lindo, aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, de eu estar caminhando na rua e ter alguém na minha frente e ver a minha irmã passando e falando assim, meu Deus, como é que aquela mulher tá bêbada uma hora dessa? E aí eu não falei nada com a pessoa, sabe por quê? Se eu não tivesse ataxia, se eu não fosse irmã da minha irmã, será que eu não pensaria a mesma coisa? Provavelmente, sim. Será que eu não pensaria a mesma coisa? Porque a minha irmã, sem uma bengala, sem nada, cambaleando para lá e para cá, todas as características de uma pessoa embriagada. Então, assim, a gente tem que se colocar, a gente pede muito que as pessoas se coloquem na nossa posição, mas às vezes também a gente tem que se colocar na posição delas. Amigo Rodrigo Mancil, o que mais te incomoda na ataxia? No meu caso, eu criei algumas estratégias. Eu faço tratamento com psicólogo desde 2004, para você ver o grau de necessidade de autoconhecimento. Eu sou psicólogo, faço tratamento desde 2004. E nesse processo, eu aprendi a assumir e pedir ajuda para as pessoas. Sabe, no meu caso, falando por mim, a gente tem muito orgulho, muita vaidade. Bastante. No meu caso, principalmente, que trabalhei com a minha imagem e tudo mais. Então, o elevador, no início, era a coisa mais difícil para mim. Porque aqui no prédio, eu descia o elevador e a pessoa percebia, né, alguma coisa diferente. Aí eu falava, é o joelho que machucou, né? Verdade. Tô com um problema seríssimo, vou ter que fazer uma cirurgia. Na coluna, minhas costas. Até você assumir. Aí, o elevador, para quem mora em prédio, é uma coisa tão rápida que você fala, bom dia, como é que tá seu filho? E aí, semana passada você foi lá, vai para a fazenda, fim de semana, então. Aí eu aprendi a assumir, e isso me libera de uma energia de peso, me tirou um piano das costas, quer dizer, eu tenho ataxia, estou tratando a ataxia. A pessoa, ainda bem, né? Pessoal, faz a menor ideia. Se é uma gripe, se é um problema muscular, que não tem a menor ideia. Eu acho ótimo. Mas aí você perguntou o que mais me incomoda. A queda de energia, a prostração, que é quando você tem coisas para fazer no seu dia. Por exemplo, eu programo atividades, compromissos, mas às vezes me falta energia. Eu não consigo fazer, eu consigo fazer o que eu dou conta de fazer e aceito isso. Hoje, por exemplo, essa live, ela suga muita energia, não só pelo emocional, que é bom a gente verbalizar, a gente contar, saber da história um do outro, mas cansa. E eu ainda tenho outros pacientes pela frente, mas existe café, café com canela, café com óleo de coco, né? Existe a vontade, né? Existe a vontade daquilo que eu disse. Às vezes, a história é quando você se preocupa, se empenha, se dedica em enxugar as lágrimas do outro, você não dá tanta importância para o seu chorar. Eu vou terminar meus atendimentos mais tarde, alguns deles, eu não vou ficar falando toda hora aqui. Eu vou dormir, deitar minha cabeça no travesseiro
com a consciência tranquila que eu fiz tudo que eu pude fazer naquele dia do jeito que eu dei conta. Mas as dores, eu piso, eu sinto um formigamento, uma musculatura com espasmos, parece que eu estou pisando em espinhos, que é a tal polineuropatia que a gente disse, né, Irene, que acompanha a ataque. Então, nem é questão de mobilidade, já não mais para mim, nem é questão de falar que eu tenho, nem é tanta questão do que o outro vai pensar. É o cansaço que eu sinto. Pois é. Então, olha só. Mas nós estamos aqui, continuamos aqui, já estamos fechando essa live, em respeito a mais de 20 pessoas que não saem daqui. Bateu desde o início nossa live, tá batendo aí 20 e poucas pessoas, e a gente agradece muito. Agora, eu só quero fechar essa live fazendo uma coisa simbólica. Pensem que vocês dois também estão com um troféu na mão. Pensem. Esse troféu está escrito assim: postura rara. Eu também estou com o meu troféu postura rara. Pensem aí para quem vocês dariam esse troféu, lembrando que vocês só têm um. Muitas pessoas na convivência com o Rodrigo, com o Lindo, com certeza merecem esse troféu. Mas você vai ter que escolher uma pessoa, como eu também vou escolher uma pessoa para entregar o meu troféu postura rara. E aí vocês vão dizer por que essa pessoa. Eu vou ficar por último, posso? Lindão, para quem você daria o seu troféu postura rara? Para a Márcia, minha esposa, que me deu mais apoio e me ajudou muito a superar todos os obstáculos da vida. E que sempre está me incentivando a lutar. Quando ela vê que eu estou lá acamado na cama, ela fala: levante, vamos, você fez. Ela vai calçar e vai fazer alguma coisa. Então, a minha esposa é a guerreira. Parabéns. Parabéns, Márcia. Continue aí na luta, que no final, com certeza, a vitória é garantida. Rodrigo Mancil, para quem será o seu troféu postura rara? Para mim. Para mim. As pessoas me ajudam, mas só quem pode fazer, realizar e mudar e conviver com isso merece um troféu. No meu caso, é difícil. Bom, não vou ficar lamentando a vida, mas cada um sabe o sabor da dor e da alegria que leva no seu caminho. Então, eu vou oferecer esse troféu para mim. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, Rodrigo Mancil. Lindo troféu, ficou maravilhoso aí. Eu vou, então, para finalizar essa live, oferecer o meu troféu postura rara para o meu marido, Luiz Carlos Pianissola. Por quê? Vocês conhecem essa Irene que está aqui. Ele conhece essa Irene quando ela chora, quando ela cai, quando ela não aguenta levantar. E mesmo assim, continua do meu lado. Ele conhece essa Irene que cuidou da mãe durante 4 anos, naquele esquecer de mim, e continua do meu lado. Ele está do meu lado desde que eu tinha 15 anos de idade. Foi o meu primeiro namorado, é o pai dos meus filhos, é o avô do meu neto. E é o meu companheiro rumo a Portugal. Meu marido, ele merece esse troféu postura rara por ter aberto mão daquilo que ele tem para a vida dele para acompanhar os meus sonhos. Então, eu acho que ele merece, com certeza, esse troféu. E, é claro, nós damos esse troféu para cada um de vocês que estão aqui. Olha só, a Virna está dizendo que também dá o troféu dela para o esposo Charles. Fiquem à vontade se vocês quiserem dizer para quem vocês dão esse troféu. E é esse o convite que eu estou aqui, dia 1º de fevereiro, para fazer para vocês.
incentive as pessoas a terem uma postura rara. Como é que a pessoa vai aceitar que o Rodrigo tenha ataxia se ela nem sabe o que é ataxia? A pessoa precisa ter conhecimento. E esse conhecimento só depende de nós. Não. O Thiago Life, se ele não tivesse aberto que a filha dele está passando por aquele momento com câncer na retina, a gente nunca saberia. Então, assim, o conhecimento, ele pode... Eu sempre tenho uma frase que diz, conhecimento é tudo, mas não é verdade. Porque conhecimento parado, ele não é nada. O conhecimento em movimento, ele é tudo. Ele pode mudar e salvar a nossa vida. Quero agradecer, Rodrigo Mancio, quero agradecer, Lindo, quero te agradecer, Karine, que não quis aparecer aqui, que eu perguntei, não se identificou, mas que mandou o seu texto, espero ter lido à altura o seu texto, e eu vou finalizar com esse poema que diz assim: quando eu fiquei doente, pensei, agora é o fim. Nem de longe imaginava que era o início de uma história mais linda que eu já vivi. Quando olho em minha volta, vejo o meu jardim florir, rodeado de amigos, queridos feito irmãos. Oro a Deus e agradeço por tudo que Ele me deu, por ter a sabedoria de deixar a ataxia revelar então ao mundo o meu verdadeiro eu. E é isso que eu desejo para vocês. Não tenham vergonha de revelar para o mundo o seu verdadeiro eu. Obrigado, meus companheiros que estão aqui. A Esther está dando o troféu dela para o marido Carlos. Obrigada, minha amiga Esther. Depois a gente fala lá no grupo como é que foi essa live, tá bom? Beijo. E contamos com vocês porque durante o mês de fevereiro teremos live com a Clarinha, que também é uma pessoa com deficiência. O Rodrigo caiu, mas muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Teremos live com as pessoas do Vidas Raras e será um mês de muito movimento. Bora, bora? Ser hoje melhor que ontem. Melhor que ontem. Tchau. Obrigado, Izzy. Tchau, querida.